Eu não vou calar não, dou a quem doer, que esse Bolsonaro é uma cria do Satanás, agora eu tenho certeza. Esse homem é o demônio que veio pra acabar o Brasil. Gasolina hoje, 8,20. Agora me diz se tem pobre que aguenta andar de carro. Me diz se tem pobre que aguenta trabalhar de carro, pagar gasolina de 8,20. Um tanque de gasolina com 45 litros deu R$370 agora. Ou você come ou você anda de carro. Pobre vai andar de jumento, de bicicleta se tiver, ou então de pé. Esse Bolsonaro ele veio foi com um cão. Porque nunca na história do Brasil teve gasolina de 8,20. E ainda tem pobre que fala dessa miséria. Pobre miserável, que não tem nem o que comer e fala de Bolsonaro. Nós temos que tirar esse presidente sem futuro. Porque esses bolsonaristas ainda vai dizer é SMS, é o governador cobrindo o sol com a peneira. É uma má administração, é que nós não temos líder. Nós temos um psicopata, um doente mental. Esse Bolsonaro é um presidente mais fuleiro que o Brasil já teve até hoje. Muito obrigado a todos. Fala, seus mal diagramados, guerra entre Rússia e Ucrânia bombando e muita gente desesperada para se posicionar a respeito do conflito e aproveitar mais um desastre humanitário de proporções globais com o intuito de biscoitar nas redes sociais, claro. Além de mamãe falei que pode perder o mandato por ter criado coquetéis Molotov imaginários e ter o desejo de ser usado como papel higiênico humano de refugiadas, há muita gente que se esforçou para passar vergonha na semana também. Evidentemente em um nível mais amador, porque o Arthur Duval é o verdadeiro campeão dessa história. Em São Paulo, o bar da Dona Onça retirou do cardápio o estrogonofe, prato russo que por lá custa apenas R$ 84. Segundo os proprietários do restaurante, era um protesto contra Putin, que ao saber da notícia pensou seriamente em declarar cessar fogo e entregar o cargo. Mas logo mudou de ideia quando descobriu que, por aqui, usamos creme de leite com ketchup e batata palha e nhoque para montar essa receita. Em seguida, chegou a pensar em retalhar o Brasil de alguma maneira, mas logo lembrou que colocamos a nossa vida em risco diariamente tomando vodka de garrafa de plástico e preferiu deixar a natureza agir sozinha. Em Nova York, artistas fizeram um protesto com aviões de papel no Museu Guggenheim para exigir que a OTAN imponha a zona de exclusão aérea na Ucrânia, o que na prática é o primeiro flash mob pró-Terceira Guerra Mundial. Por aqui também tivemos Inês Brasil se manifestando contra Vladimir Putin e uma antifeminista do TikTok analisando a questão trans no exército ucraniano. Ainda vamos falar do ministro Milton Ribeiro discursando contra a ideologia de gênero, vereadores de interior dando cavalo de pau com a boca na tribuna, o prefeito paraense de 93 anos bancando o vovó falei e prometendo pegar geral numa balada e a inesperada aproximação de Joe Biden e Maduro. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Artistas podem ser geniais naquilo que se propõe a fazer no cinema, teatro, música, literatura e artes plásticas. Caso, claro, não sejam Romero Brito, Michael Bay ou Sambo. Mas mesmo a genialidade artística não garante que haverá alguma inteligência quando essas pessoas forem consultadas sobre política ou a guerra. Geralmente, os posicionamentos ficam bem aquém do esperado mesmo. Mas tudo bem. Até porque não é a especialidade dos caras. Porém, quando se trata de americanos, a situação até piora um pouco. Porque os nativos daquele país são criados na base do maniqueísmo do cinema de guerra, que quase sempre mostra o país deles como vencedor e qualquer estrangeiro como vilão. Então fica difícil esperar um comportamento razoável sobre o assunto, mesmo entre gente que não tem dificuldade de elaborar um raciocínio lógico. E nesta semana, isso ficou claro quando um protesto no Museu Guggenheim reuniu artistas soltando aviões de papel para exigir que a OTAN tome partido na guerra. O que, se acontecesse, também faria com que dias depois esses mesmos paspalhos estivessem sobre os escombros do museu e dos aviãozinhos após um ataque nuclear russo. Para em nome de Jesus! Tô revoltada com o senhor! Tô pro que der e vier! Se é pra mim morrer por amor dos brasileiros, do mundo todo, o senhor faz o que o senhor quiser. Moro no Rio de Janeiro, na Vila Kennedy, na favela. O senhor quer ser mais do que o presidente da Ucrânia?
Depois de ver essa cena patética e irresponsável, numa coisa devemos concordar. A nossa multiartista Inês Brasil, que também está revoltada com o Putin, se posicionou bem melhor na crítica que fez diretamente da Vila Kennedy. Nessa semana, Joe Biden declarou que deixará de comprar o petróleo russo, uma decisão equilibrada, moderada e diplomática que poderia elevar o preço do litro da gasolina no Brasil a até R$17 na bomba. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. Mas para tomar essa decisão que prova que Donald Trump pelo menos acertou sobre a leve demência senil que o democrata enfrenta, os americanos precisaram fazer um contorcionismo de dar inveja em funcionário do Cirque du Soleil ao se reaproximar da Venezuela. Não só, o governo norte-americano reconheceu Maduro como presidente legítimo do país para desespero de Juan Guaidó, que em seguida foi chamado às pressas para passar no RH do setor de humor involuntário da CIA e pegar uma carta de recomendação para recomeçar a vida numa vaga na Praça é Nossa. Até o fim do ano, os comediantes Sérgio Moro e Zelensky também devem ser desligados do quadro de funcionários conhecidos internamente na CIA como trouxas ambiciosos que são facilmente usados como fantoches dos Estados Unidos. Tuvimos una reunión, yo podría calificarla de respetuosa, cordial, muy diplomática. La hicimos en el despacho presidencial principal, en el despacho número 1. Ahí estaban las banderas de Estados Unidos y de Venezuela y se veían bonitas las dos banderas, unidas como deben estar, la bandera de Estados Unidos y de Venezuela. Agora, uma coisa ficou clara também, Maduro se derreteu tanto com a aproximação de Biden que tá levando o maior jeito de ser o próximo humorista involuntário dessa narrativa. Ao menos, cara de professor Girafales ele já tem. Dia das Mulheres deste ano foi uma data complicada para as brasileiras. O 8 de março aconteceu justamente enquanto o país discutia o suposto tour da bronha de Renan Santos do MBL, que jura que com aquela lata de Woody Allen de Chernobyl vai pra Suécia todo ano e conquista várias loiras. Ele chama Tour de Blonde. O que ele faz? Ele viaja os países e vai só pra pegar loira. E também, em meio às discussões sobre o áudio do Mamãe Falei, a respeito da beleza das refugiadas ucranianas, que são supostamente fáceis por serem pobres. Só que ele mesmo não pegou ninguém. São fáceis porque elas são pobres. Não peguei ninguém, mas eu colei em 2 minas que a gente não tinha tempo. Mas quem dera tivéssemos ficado só nesses 2 fatos lamentáveis. Na Câmara de Uberlândia, o vereador... Vereador, aqui é o lugar que você mais vê vereador aqui no Brasil, né? O vereador Cristiano Caporeso do Patriotas fez um discurso contra as mulheres e contra o aborto na tribuna. Uma fala que no fundo prova o quão errado ele está. Não só o aborto poderia evitar que ele mesmo nascesse, como é urgente discutir o aborto retroativo, legalizado para lidar com esse tipo de traste. Eu defendo mulher, eu não defendo o bufude feminista. Isso aqui não é mulher não, quem transforma o útero em cemitério não é mulher. Já na gaúcha Santana do Livramento, aconteceu um ataque inusitado, se fosse em nível federal. Um parlamentar do PDT fez críticas machistas à prefeita do União Brasil. Henrique Silveira disse que Ana Tarouco teria cérebro do tamanho de um caroço de azeitona. E fez até pausa esperando aplausos, que não vieram. Até porque a Câmara tinha menos gente do que a filial do Bob's aqui perto de casa. Eu comparo os cérebros dessas senhoras com um caroço de azeitona. Admito que não sou a pessoa mais carismática do mundo e fui dar o meu primeiro sorriso em público apenas quando soube da morte de Olavo de Carvalho há pouco mais de um mês. Porém, Sérgio Moro consegue ser pior nesse quesito que qualquer pessoa que você já viu em cena. Nem Cigano Igor, nem Fiuk, nem Rob Schneider e nem Taylor Lautner conseguem ser tão inexpressivos como o candidato a presidente do Podemos. Em um vídeo em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, a equipe de marketing do Marreco de Maringá apostou que seria uma ideia interessante humanizar o Batoré de toga e colocá-lo ao vivo para telefonar para uma eleitora anônima. Só que Moro não sabe improvisar, nem ensaiado ele consegue se sair bem. Para piorar, a tia loira do Rivotril com Campari do outro lado da linha não tinha o que falar com o político, mesmo porque qualquer
Qualquer assunto que fosse cogitado terminaria em uns 10 segundos, depois que Moro propusesse uma força-tarefa para conter qualquer mazela brasileira e prometesse combate genérico à corrupção, as duas alternativas para resolver qualquer problema pelo viés lavajateiro. Tudo bem, quem fala é o Sérgio Moro. É que vocês já conhecem muito de mim, entendeu? Eu, na verdade, acho que é mais interessante ouvir sobre você. Não, será que é ele mesmo? Não, tá bom. Não, sou eu sim. Durante um breve período do ano passado, a imprensa brasileira queria leite como terceira via. Era uma época em que qualquer político bolsonarista supostamente arrependido que se colocasse disponível para o pleito, logo seria absorvido pela imprensa e pelo mercado como um player sério para a eleição de 2022. Para tentar roubar até eleitores do Lula, tiraram o governador gaúcho do armário, mas isso não funcionou também e só garantiu uns 20 votos entre frequentadores da The Week. No fim, todos falharam, porque no fundo eram só o Jair de banho tomado e com modos em público. Duas virtudes que os eleitores núcleo duro do presidente mais desprezam na atualidade. Quer uma prova disso? No Rio Grande do Sul, Leite pode nem se reeleger e ainda passou a ser odiado pelos cidadãos mais destrambelhados das ideias e que ainda apoiam o genocida. Devo ter empatia? Empatia eu tenho por parente de um paspalho que participa de um ato fracassado para queimar máscara e nada tem a ver com a história. Vamos lá, pessoal. Aqui, ó. Quem vai te acordar, seu filho da p***? Aproveitar que queimou o Eduardo Leite, essa p*** aqui, ó. Vamos lá, gente. É o povo no poder. Tua eleição, Eduardo. Pelo Leite, colaboracionista de primeira hora do Jair, desejo que nem para a Câmara de Pelotas ele tenha chance mais. Alô, desculpa interromper. Quer, Matias? Eu quero leite. Você quer leite? Sim, o de bebê. Ah, mas o leite de bebê? Claro, claro. Não, mas não pode, cara. Oxi, por que não? Por quê? Não, porque a enzima do leite da vaca vocês não digerem e pega mal. Desculpa. Nem um pouquinho? É, um requeijãozinho de vez em quando pode até ser, tá? Mas nem aquele leite, nem o leite também do Rio Grande do Sul. A gente não vai ter aqui em casa. É de conhecimento de todos que esse canal nunca passou nem perto de ser simpático a Gabriel Monteiro, que é conhecido por ser um misto de Ivo Holanda com Roberto Cabrini da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Entre as suas atuações desastrosas, antes ou depois de ser parlamentar, está a confusão gerada durante o velório da menina Ágata, invasão da casa do youtuber Blusão para resgatar um filhote de cachorro supostamente maltratado e visita surpresa ao hospital durante a pandemia para dar carteirada em médicos plantonistas. Mas dessa vez o cara parece ter se metido num vespeiro que pode desmantelar a máfia dos guinchos no Rio e acertado aí um alvo interessante. Após realizar contínuas denúncias sobre o problema na cidade, diz Gabriel que teria recebido proposta de ganhar 200 mil de suborno por mês se ficasse caladinho sobre o tema. Mas o vereador do PSD não aceitou e acabou ajudando a desmanchar o esquema da empresa, que tinha policiais militares envolvidos e contratos com a prefeitura. Mas como é o Gabriel, mesmo quando acerta de leve, ele não consegue sair do personagem odioso e grava um vídeo muito caricato que veio até com um slogan de campanha política canastrona lá no final. Sou Gabriel Monteiro, eu não tenho preço. Eu sou Gabriel Monteiro, eu não tenho preço. Já quem não consegue ser nem como relógio parado e não acerta nunca é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, que conseguiu manter a regra do governo Bolsonaro de substituir um ministro antigo por um novo ainda pior. E nesse caso específico, estamos falando de ninguém menos que Abraham Weintraub. Ele mesmo, que quer ser governador aqui em São Paulo. Nesta semana, Milton Ribeiro, o pior dos ministros bolsonaristas, voltou a combater a ideologia de gênero numa declaração. Na fala, que aconteceu durante o lançamento de um reality show de merendeiras promovido pelo MEC, o ministro destacou que não permitirá que professores conversem sobre essas questões e que, coisa ruim, a gente não aprende na rua. Nós queremos que as crianças... Coisa errada se aprende na rua. Dentro da escola a gente tem que aprender o que é o caminho bom. Esse negócio de ensinar, você nasceu homem, pode ser mulher. Respeito todas as orientações. Uma coisa é respeitar. Agora, incentivar, aí é um outro passo, mas nós não vamos
permitir que criança de 6 a 10 anos, um professor chegue na sala e diga que se ele nasceu homem, se quiser ser mulher, ele pode ser mulher. Nada surpreendente vindo de um pastor presbiteriano, mas acende o sinal amarelo. Olha aí o governo reeditando a mamadeira de piroca e a guerra cultural e de costumes de 2018. Os tsunamis de chorume familiar no Zap e no Telegram prometem ser insanos neste ano. Se em São Paulo temos o Mamãe Falei, no Pará existe o prefeito Vovó Falei, que no caso é o MDBista Valmir Clímaco, mandatário de Itaituba. Durante uma festa ocorrida no fim de semana passado, o político tomou doses inseguras de corote, tirou a camisa na balada, disse que o local só tinha rapariga boa e que ia comer umas 20 só naquela noite. O que, assim como a fala dos integrantes do MBL, foi pura bravata sexual, já que relatos dos participantes do evento confirmam que Clímaco exagerou tanto no camarote que precisou ser retirado carregado por amigos da festa. Pense no lugar que tem tanta rapariga boa. Pelo que eu já conferi aqui, eu vou comer mais de 20. E o político é reincidente em ficar embriagado em público. Ao vencer as eleições de 2020, Valmir gravou o vídeo pedindo para que o povo comemorasse com cautela, para logo em seguida ele mesmo ser flagrado no meio da rua, sem camisa novamente, sem máscara no auge da pandemia e curtindo um arrocha com doses de carquejo e um tremoço de tiragosto. Aos poucos, a extrema-direita expande seus tentáculos para a criação de conteúdo no TikTok. Como os grandes astros de outrora do bolsonarismo estão todos decadentes, presos, caçados ou mortos, como o Olavo, que eu não ouço falar há muito tempo, uma nova geração surge na nova rede social das dancinhas, que também tem outros tipos de conteúdo. Seja por meio de novelinhas toscas carregadas de moralismo barato, ou pelo surgimento de blogueirinhas que se sentem à vontade para destilar bobajada e preconceito com muita convicção. Elas estão se expandindo por lá, já que a fiscalização é menor. Uma em especial chegou a ter a empáfia de analisar a situação da mulher trans na Ucrânia, dizer que direitos das mulheres são privilégios, já que homens lutam nas guerras. Já foi feminista? Não. Tá. Nem quando eu não era cristão, nunca fui com a cara desse movimento. Hoje mais ainda porque eu estudo, ou seja, só é feminista quem não estuda. Não é querendo dar palco, mas é alertar, porque certamente essa galera vai fazer a cabeça de gente conhecida, como no passado, Nando Moura, Carla Zambelli, Joyce Hasselman, a Mamãe Falei, fizeram. Toda semana um padre ou pastor vão dar declarações no melhor estilo alborguete cristão e não há nada que possamos fazer sobre isso. Na verdade, até há, e vocês devem imaginar, mas eu não vou propor em público, pois dispenso ser processado por intolerância religiosa. Na cidade de Laranjal Paulista, o padre Edson Bovo, da paróquia São Roque, conseguiu realizar um sermão com todas as pautas dos grupos de Zap Zap, sem sequer citar um preceito bíblico. Além de destilar conspirações sobre urnas eletrônicas, chamou João Dória de desinfeliz, o que já é um avanço, pois em 2020 o tucano havia sido comparado a Adolf Hitler pelo mesmo líder religioso. E claro que também sobrou pro Lula, né? O petista foi classificado como o maior ladrão que o mundo já viu e acusado de pagar o STF para inocentá-lo. Esse padre aí já pode ser contratado para a campanha do Bolsonaro, porque nem o mais desenvolvido esquema de desinformação criado pelo Steve Bannon vai ser páreo para essa máquina de fake news humana que é o padre Edson Bovo. Principalmente, né, o sistema de voto que, logicamente, é fraudável, não adianta querer provar outra coisa. Dório ama o seu povo, o governador de São Paulo, o maior ladrão que o mundo já viu, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Esse dinheirinho é usado para pagar Supremo Tribunal, uso do advogado, para dizer ele é inocente, ele não fez nada, ele é bonzinho. E se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, das nossas lives, entrevistas, cortes e tudo mais, nos apoie. Esse é um ano decisivo para o nosso futuro. A gente precisa tirar Bolsonaro do poder e precisamos usar de todas as armas possíveis. A nossa é a comunicação aqui nas redes sociais
pra muita gente. Aqui no nosso primeiro comentário tem os links dos nossos apoios. O Apoia-se, que é o melhor dele, só tira 13%, mas também tem o nosso Pix, a nossa conta corrente e o nosso PayPal para um depósito imediato. Aqui no YouTube também é muito fácil apertar o botãozinho do Seja Membro e já fazer parte de uma comunidade que tem mais de 4.000 pessoas entre o Apoia-se e o Seja Membro. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. E se você aí é um desses que fica ainda compartilhando fake news, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão!